Dia 17 de julho de 2023 é um marco. Finalmente, graças aos deuses do Olimpo, os nodos lunares saíram do eixo Touro-Escorpião e vão parar de fazer a pessoa sofrer e passaram para o eixo de Áries e Libra e a bola vai para vocês agora. Mas o que isso quer dizer num nível individual? O que isso quer dizer num nível global? E melhor ainda, o que isso quer dizer? Como isso acontece conceitualmente? São assuntos que a gente vai discutir nesse vídeo. Fala pessoas, tudo bem? Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo, criador da Academia Astrológica e estou fazendo esse vídeo para conversar com vocês sobre essa mudança significativa que a gente teve na posição dos nodos lunares no nosso dia a dia. Mas antes de eu entrar propriamente nos efeitos dos nodos lunares, eu quero trazer para vocês um pouco de conceito sobre isso. A gente fala muito de o nodo está aqui, o nodo está ali. E o nó do sul faz isso, o nó do norte tem aquela característica, aquela coisa toda, mas mecanicamente, astronomicamente, as pessoas não entendem como isso funciona. Então, eu trouxe uma aula, quase uma aula aqui, para a gente entender como que funciona isso, como que funciona a criação desses nodos no nosso céu e depois a gente faz a análise. Então, se você já sabe como isso funciona, se você já entende como funciona a mecânica celeste do nodo lunar, passa um pouquinho para frente no vídeo para você poder ver os meus raciocínios sobre os efeitos disso, ou então acompanhe aqui nos próximos minutos. Então, os nodos lunares são formados quando a Lua cruza o plano da eclíptica entre a Terra e o Sol e o Sol e a Terra. A gente vai ter essa combinação de eventos acontecendo uma vez a cada ano e meio. O que quer dizer que à medida que a Terra vai andando e a Lua vai andando através da Terra, o apontamento desse eixo vai mudando de signo, tá? Então, esse movimento faz com que a cada período a gente tenha um eixo lunar, um nodo lunar apontando para um conjunto de signos, um par de signos ali. Então, ele vai mudando, né? Ele vai andando, ele vai alterando isso. O que quer dizer que se eu tenho uma mudança de eixo lunar a cada mais ou menos um ano e meio, a volta inteira, né, o ciclo inteiro desse apontamento para um signo acontece a cada 18 anos e 6 meses. Então, a gente tem um ciclo super grande, onde quando esse retorno acontece, ele completa uma vida, ele completa um trânsito ali, promovendo todas as potenciais transformações que aconteceram para aquele indivíduo daquele momento de iniciação, tá? Então se você nasce, você está com o eixo num ponto, 18 anos e meio depois ele volta para aquele ponto, o que quer dizer que você completou um ciclo de 18 anos e meio na sua vida. Aí você vai iniciar outro, e aí depois você inicia outro, e aí depois você inicia outro, e você tem esses marcos acontecendo, especialmente quando você tem a oposição disso, que é com 9 anos e um pouquinho ali, você tem essa oposição dos eixos, o que vai causar uma série de reverberações ali. Isso vai ser importante agora para quem tem o nó do norte em Libra, porque o nó do norte entrou em Áries agora, o que quer dizer que está na metade do caminho do nó do norte em Libra. Então a gente tem uma série de repercussões para isso, tá? Mas eu quero mostrar para vocês como isso funciona mecanicamente. Então eu fiz um outro vídeo aqui e vou mostrar para vocês como isso funciona através das ações visuais, tá? Então me acompanha aqui que é bem legal esse vídeo aqui. Então, mas aí para a gente completar a nossa história, eu vou mostrar para vocês dois vídeos que eu achei em canais diferentes aqui no YouTube e eu vou deixar até o link para vocês assistirem aqui depois. Mas é muito interessante a gente pensar na mecânica da formação do nodo, né? A formação desses nodos lunares, que nesses vídeos a gente tem uma visão bastante eficiente de como isso se consolida, tá? Então eu vou tocar o vídeo aqui para frente. E a gente vai entendendo aqui, aí ele coloca a proporção da Lua com a Terra, né? É bem menor, óbvio que eles não estão nessa distância, né? Eles estão numa distância muito maior que isso. E ali, olha que interessante, a Lua vai fazendo o caminho dela e a Terra gira 1 milhão de vezes antes da Lua voltar para o ponto de início, né? Ele gira aí mais de 27 vezes em torno de si mesma para poder chegar lá no ponto e reiniciar um ciclo.
Mas o mais interessante, vocês vão ver no próximo vídeo, é que ali ó, tem um ponto inicial, a Lua dá a volta na Terra ali todinha. Isso é o que é chamado de mês sideral, que tem 27 horas e 27 dias e 7 horas. Olha que legal isso aqui. E ali ele mostra isso, né? A relação que tem entre o Sol, a Lua e a Terra nessas linhas cruzadas. Essas intersecções é que mostram os planos, mostram os pontos de contato entre eles, né? O que é norte e sul, este ponto e o outro, imediatamente do outro lado, é o lugar onde são formados os nodos. Mas olha que interessante, a gente viu lá 27 horas e 27 dias e umas horas, né? Agora, quando a Terra está andando, você vê que o ponto inicial ela tá diferente, né? Ele está caminhando, não está mais voltado para o Sol, ele está mais lateral ali porque a Terra está andando, tem as estações do ano, né? Estão andando. E a Lua, para iniciar um ciclo novo em volta da Terra com relação ao Sol, ela leva ali 29 dias e uns quebrados, ou seja, um dia e meio, quase 2 dias a mais do que no outro plano. Mas o mais interessante é isso aqui. A linha vermelha, esse plano vermelho, é a eclíptica, que é o horizonte do espaço, vai. E aí isso aqui é mais legal, porque a Lua ela fica inclinada entre 4 graus e 5 com relação ao plano da eclíptica. Então, ela não está rodando justamente no horizonte, ela está meio inclinada. E essa inclinação é que promove essa junção, a criação dos nodos. Porque na hora que a Lua desce e cruza o plano da eclíptica, ela fica bem no caminho entre o Sol e a Lua e a Terra. E aí é que são formados os nodos. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Os nodos, eles sempre andam no sentido retrógrado, como está aqui na legenda, e eles levam 18 anos e 6 meses para dar essa volta completa ali, tá? Então olha que legal essa história, né? A Lua está aqui nessa posição, ele vai começar a andar, e aí ele vai mostrar, olha o plano ali, ó. Quando a Lua chegar lá no ponto de cima, ela cruza, ó, cruzou um nodo, desceu, subiu, cruzou o outro. É assim que é formado os eclipses, inclusive, né? Porque o nó daqui de baixo mostra o eclipse lunar e o nó lá de cima mostra o eclipse solar, tá? Muito legal isso aqui, né? Bastante interessante. Nessa posição aqui, ó, a gente não tem eclipse, tá vendo? Porque ela está deslocada para cima. Se aquele ponto lá, aquela bolinha azul, tivesse aqui na frente, aí a gente tinha a formação de um eclipse. Muito bem, então agora que a gente já entendeu como funciona a mecânica celeste e que, diga-se de passagem, é um negócio muito legal, é muito bacana isso, a gente pode começar a entender o que isso traz para a gente, qual que é o conceito dessa história. A gente tem várias formas de olhar para os nodos, tá? Eu vou falar para vocês como que eu vejo, como que eu uso isso nos meus atendimentos, mas eu vou trazer outras informações aqui, especialmente quando a gente trabalha numa energia espiritual e kármica. A gente tem... Para quem não conhece, tem um ramo da astrologia que chama astrologia kármica, que trabalha muito com esses conceitos de vidas passadas, de experiências anteriores, de karma, de uma forma geral, né? E através daquelas experiências, através daquele conhecimento daquelas informações, você identifica coisas que acontecem na sua vida que estão remontando a essas informações. Você vai ver que muitas das dificuldades que você tem, muitas das ancorações ou das estagnações que você tem nessa vida estão relacionadas com características do signo da casa e potencialmente dos planetas que estão envolvidos com o nó do sul do seu mapa. Porque o nó do sul fala o que você carrega, o que você já traz, o que você traz de karma, né? O que você traz de experiências de outras vidas. Seja experiências positivas ou negativas, mas você está trazendo isso, né? Isso é uma bagagem que você já traz para essa vida e que você vai procurar elaborar ao longo do processo de experiência dessa vida aqui. Você vai encontrar muitos vídeos ou textos ou astrólogos falando que o nó do norte ele está relacionado com missão de vida. Eu não vejo desse jeito. O nó do norte ele mostra uma opção de evolução de vida. Tá? É para onde você pode se direcionar para sair desse comportamento que o nó do sul te traz, que é conhecido, é a zona de conforto. Tá? Mas com relação a isso, eu quero trazer uma passagem de um texto, de um livro aqui, muito legal, que inclusive eu posso indicar para vocês. Ó. É de um astrólogo que chama Martin Schulman, dá para ver aí direitinho. Nós lunares,
segunda edição. Meu, isso aqui é velho, hein? Isso aqui era da minha mãe, cara. Minha mãe comprou isso aqui. Minha mãe trouxe isso aqui para casa lá na década de 1990. E nossa, eu já li 500 vezes esse livro aqui, mas é muito interessante a gente ler a visão de reencarnação e de karma trazido aqui por esse astrólogo. Eu vou ler para vocês, olha que interessante essa história aqui. Mas mesmo assim, as estações se sucedem uma após as outras. Sempre o verão sucede a primavera. Sempre o pé direito sucede o esquerdo. Nunca o homem chega a algum lugar sem ter vindo de outro. Olha como isso é realmente relevante para quando a gente pensa nos termos kármicos, né, na astrologia. Normalmente eu não uso termos kármicos porque isso mantém, da minha visão, isso mantém a pessoa presa em responsabilidades de outra vida e meio que tira um pouquinho a visão do que, você está fazendo um negócio aqui, não joga a responsabilidade de 3 séculos atrás, você está fazendo agora, você está carregando e você está repetindo isso. Então isso é uma coisa a ser trabalhada com seriedade. Então eu procuro não usar muito esse termo, mas em algumas ocasiões eu tenho que falar sobre isso para deixar isso mais claro da experiência para o cliente, tá? Mas olha só que interessante porque continua aqui, ó. Cada dia é o resultado do dia anterior, assim como o hoje é a semeadura da árvore de amanhã. Sensacional essa frase. Cada pensamento é o resultado do pensamento que o precedeu, da forma que cada vida é mais um círculo concêntrico na árvore da vida eterna. Em cada encarnação, faça você o que fizer, vá onde for, pense você o que pensar. O que você faz é somente encontrar-se a si mesmo. Cada experiência de vida o ajuda a refinar o seu ser, constantemente evoluindo para a mais perfeita expressão da sua alma. Então você está falando aqui de uma evolução de alma. E muito importante, esse parágrafo é muito importante porque ele fala: faça o que fizer, pense o que você pensar. Você faz só é encontrar a si mesmo. E encontrar a si mesmo não é ficar dentro do mesmo setor. Encontrar a si mesmo é entender que você é um ser em evolução constante e tem muitas coisas que você vai explorar. E muitas dessas coisas estão relacionadas com sair da zona de conforto. Então você tem no Nodo Sul uma zona de conforto, coisas que você já traz coisas que você já traz dentro de si, e o Nodo Norte ele mostra qual que é o caminho que você pode seguir para expandir o seu ser, evoluindo para a mais perfeita expressão da alma. Ou seja, eu tenho meu conhecimento sobre eu mesmo, as minhas qualidades, eu já sei fazer essas coisas e eu estou identificando posições, situações, pessoas, conhecimentos em outro setor que vão fazer com que eu evolua, eu aumente, amplie a capacidade da minha alma. E é muito legal a gente ter isso dentro do mapa, porque você pode prestar atenção para onde você tem que ir. Cara, o mapa é um negócio que eu falo muito para as pessoas. Você já parou para pensar no sentido da palavra mapa? Mapa astral. Mapa natal. Ele é um mapa. O mapa você usa para chegar em algum lugar. Você sai de um ponto e vai para o outro. Você sai de um ponto A, vai para o ponto B. No meio do caminho você pode ter várias intercorrências ali, mas aquele mapa está dizendo onde você pode ir, que tipo de características você vai desenvolver, onde você vai desenvolver isso, com quais ações, com quais comportamentos. Tudo isso está colocado dentro do mapa natal. Então o mapa ele te direciona. Só que o mapa não é um negócio que você visita um dia, você olha ali, pronto, decorei, já sei, já entendi. Viver o mapa natal e saber o que ele vai produzir para você é uma coisa, é uma experiência de vida. Quando você olha para um mapa de uma cidade, eu não vou nem falar mapa de cidade como São Paulo, vou falar um mapa de Atibaia, por exemplo, onde eu moro, né? Que é uma cidade que é bem menor. Mas você olha para o mapa uma primeira vez, você não vai decorar aquele mapa. Eu que sou excelente de caminhos, eu levei alguns dias para conseguir entender como funciona, ainda para localizar onde que está tal bairro e tal. Imagina você olhar para um mapa de vida, é um negócio que você tem que olhar constantemente. Então, às vezes as pessoas me perguntam: Nando, de quanto em quanto tempo eu preciso refazer meu mapa? De quanto em quanto tempo? Eu falo: cara, você tem que fazer seu mapa sempre, todo ano. Se você não tem a habilidade de ler o seu mapa e entender, você revisita o que os astrólogos já fizeram para você,
marca outras consultas, ouve outros pontos de vista, porque a cada ano a gente evolui dentro de nós mesmos e a percepção que a gente tem de cada ponto vai mudar também. Conceitualmente ele não muda, mas a forma como você se expressa dentro disso muda. Agora olha que interessante esse final aqui, ó. Na Bíblia se lê: não se iluda, Deus não é enganado. O que o homem semeia, ele irá colher. Tá? Puxa, puxa. Aqueles que riem devem aprender a chorar, para os que choram possam aprender a sorrir. Em cada lágrima, em cada sorriso, enquanto você se aproxima mais do seu ser novo, um karma é criado para o seu futuro. Ou seja, a gente nunca chega em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo eu não posso ficar parado esperando as coisas, porque eu tenho que fazer coisas diferentes. Se eu já manjo, já sei fazer astrologia, eu vou estudar astrofísica. Se eu já sei construir um prédio, eu vou estudar psicologia. Se eu já sei construir e-commerce, ter e-commerce de sucesso, eu vou aprender a plantar uma flor. Então eu sempre vou trabalhar o lado no qual eu tenho mais dificuldade, onde eu não sei como fazer aquele negócio, porque a evolução ela implica em você dar um passo depois do outro, e você evoluir dentro das suas características. E ficar fazendo mais do mesmo, que nem diz o finado Einstein, você estúpido é a pessoa que faz mais do mesmo e espera resultados diferentes. O nó do sul e o nó do norte, essa dinâmica, ela implica exatamente nisso, onde você tem, no nó do sul, situações que você já domina, você já sabe, você já entende como funciona e aquilo te traz segurança, aquilo te traz um conforto, entre aspas, mas ao mesmo tempo, água parada estraga. Então, se você fica muito tempo dentro de uma questão, você está ali alimentando mais do mesmo e aquilo vai criando ócio, aquilo vai criando tédio. Apesar de haver uma grande segurança de você conhecer aquele setor, há uma curiosidade muito grande, tem alguma coisa do outro lado chamando você. Vem ver isso aqui, vem ver o diferente, vem expandir as suas coisas. E existe uma dificuldade muito grande da gente dar esse passo fora da zona de conforto, porque nós somos somos animais territorialistas. Por mais nômade que se gosta de ser, sempre a gente tem uma zona de conforto. Inclusive você ficar viajando por aí, ser nômade é uma zona de conforto, a dificuldade está assim em se enraizar. Não quer dizer, zona de conforto não quer dizer coisa estática sempre o tempo todo, tá? Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente vê, essa aqui é a minha zona de conforto. Tá? Isso aqui é o meu lugar onde eu fico aqui estabelecido porque eu conheço essas coisas. E quando eu olho para o outro lado, diretamente o oposto, eu falo, existe uma atração no olhar para aquilo. Nossa, que curioso que é aquilo. Nossa, que interessante, que legal, queria fazer. Será que eu consigo? Aí você vai lá, tenta experimentar e é obviamente que você vai falhar, você vai errar, você vai se frustrar, você vai se sentir ameaçado, você vai se sentir inseguro, porque é um lugar onde a gente não tem conhecimento. Só que é um lugar essencial para a gente poder conhecer outras coisas. Você imagina você viver dentro da mesma casa, fazendo a mesma coisa, 70 anos? O mundo, para quem já viajou por aí, que conheceu pessoas e vê a riqueza que tem por aí, fala, você não consegue fazer isso. Você fica intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente estagnado. Óbvio que quando a gente coloca isso em proporções maiores, você vai ver que o nó do norte ele vai trazer desafios que geram medo e insegurança, mostram a sua incompetência, a sua inabilidade de lidar com aquelas situações. E é exatamente ali que você tem que ir. Nossa, Nanda do céu, como que eu vou fazer esse negócio? Eu não tenho ideia. Não é melhor eu ficar aqui e ficar cada vez melhor nesse negócio? Você pode continuar nesse ambiente. Inclusive, para você se direcionar para aquele lugar lá, você tem que lapidar e melhorar todas as características do seu nó do sul, porque isso te fortalece, o conhecimento te fortalece a dar esse passo lá para frente. Que muito provavelmente na hora que você faz isso, você vai identificar que essas situações elas te fortaleceram para o novo, mas elas não são muito úteis. Mas elas te forneceram a vontade, a segurança, o conhecimento para poder dar essa coragem até para dar esse passo para frente.
Mas o nó do norte, ele é desafiador. Ele é o sair da caixinha. Ele é a situação que vai fazer com que você sinta aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquela excitação do novo, aquele mistério. É aquilo que vai atrair você. Pode ver ali no seu, para quem conhece, olhar ali no seu mapa natal e ver que o nó do sul, nas características do signo, da casa e potencialmente dos planetas que estão junto, são lugares que te trazem um conforto, te trazem, você consegue identificar ao seu redor como aquilo funciona na sua vida e ao mesmo tempo aquilo pode ser uma fonte de frustração, de procrastinação, de preguiça, porque você já está com o negócio ali na mão mesmo, você não precisa fazer nada de diferente. E se você observar onde está o nó do norte, você vai ver que ao longo da sua vida você começou a perceber alguns movimentos de curiosidade para aquilo. Como será que é esse negócio aqui? Como funciona? Nossa, será que é legal? Vai lá, experimenta uma vez e fala, nossa, passei uma vergonha dos infernos, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Será mesmo? Daqui a pouco você descobre uma outra forma daquilo se expressar na sua vida e falar, isso aqui é mais legal. Quando a gente olha para os signos dos planetas, a não ser as casas, tá? Mas signos e planetas têm muitas características. E a gente não pode se pegar na palavra que define aquilo, mas sim na energia que aquilo se define, porque ele pode se expressar de várias formas diferentes. Cada um vai enxergar as coisas que estão ao seu redor e que atraem a sua atenção conforme o valor emocional que a gente projeta nisso. Então, um microfone, por exemplo, para vocês pode não ter valor nenhum, para mim tem um valor muito específico. Ele tem uma função, mas e o valor? Isso aqui eu posso usar como uma energia geminiana, porque eu estou comentando aqui, usando ele para contar. Eu posso usar ele, eu posso enxergar ele como uma energia uraniana de tecnologia. Eu posso enxergar para ele como uma energia canceriana, porque isso aqui pode ter sido herança familiar. Eu posso usar isso aqui como uma visão capricorniana, porque isso aqui eu estou construindo o meu status profissional. Então entende que quando a gente olha para alguma situação, eu tenho que buscar entender como que funciona aquela energia dentro de mim e identificar isso nos setores do lado de fora. Não é uma tarefa simples. Por isso que tem astrólogos que têm vários conhecimentos diferentes, não só na questão astrológica, mas tem muitos astrólogos que são filósofos, que são psicólogos, que são médicos, que são médiums, que usam a astrologia para poder amplificar e encontrar o ponto exato de como que aquilo lá se expressa dentro da sua vida. Não é uma tarefa muito simples, né? Então, quando você tem um nó do norte entrando em Áries agora, por exemplo, você tem uma energia de impulso muito forte. Impulsividade, só que a impulsividade mal planejada pode dar agressividade ou pode dar assertividade. Depende de onde que você está colocando isso, de como que você enxerga aquilo e de qual que é a sua ação em cima daquele setor. Você pode ser corajoso, você pode encarar as coisas ou você pode agir com reatividade e agressividade por uma coisa que você não conhece. O medo do desconhecido faz com que a gente gere essa ação de repulsa ao que é novo. Quando a gente olha para essas coisas, a gente tem que tomar cuidado porque muitos dos nossos comportamentos agressivos eles estão baseados no nosso medo e na nossa insegurança. E antes que você fale que você não tem isso não é uma resposta muito simples. Você tem que avaliar isso ao longo de vários dias, falando sobre isso, explorando várias camadas diferentes para conseguir ter alguns insights de perceber poxa, é mesmo, né? Talvez eu estivesse sendo muito duro. Talvez eu estivesse fugindo daquilo, não pelas razões que eu coloquei naquilo, porque naquele momento aquilo era muito certo para mim, mas na verdade isso aqui era um conjunto de desculpas para eu não ter que encarar o fato de que eu não consigo realizar aquilo e eu sempre fui muito bom no que eu realizei. Então a coisa é complexa, é difícil, precisa ter gente para analisar isso de uma forma mais ampla e profunda e sozinho a gente só se engana. Vai por mim.
Conversa com alguém, explora essas coisas com honestidade, com intensidade, porque não é uma situação muito simples de se resolver, tá? Muito bem, o que vai acontecer com essa mudança dos eixos, mudança dos nodos para os eixos de Áries e Libra? Quando a gente tem o eixo norte acontecendo, você tem uma demanda, você tem é como se fosse uma atração para aquele lugar. Ele está te atraindo, ele está puxando aquela energia com muita intensidade e a gente começa a colocar muita atenção ali dentro. Pelo lado positivo, de uma maneira bastante geral, é legal a gente ter uma energia de Áries funcionando porque tira você da estagnação. Ele vai movimentar você no desejo de buscar e concretizar alguma coisa. Não concretizar no sentido de concretizar, mas concretizar a ação de buscar. Você pode estar querendo fazer alguma coisa há muito tempo. Olha como a sequência dos nodos é interessante. Você vem no touro planejando aquilo, você olha para aquele objetivo e você vem planejando, só que é touro, né? Touro para se mexer, nossa, demora demais. Então você vai planejando, entrou em Áries, você vai e se mexe. Você vai lá conquistar a coisa, você vai se mexer. Então você vai ter potencialmente o mundo, você vai ver potencialmente o mundo se movendo para iniciar novos projetos, de você ter novas conquistas, de sair da estagnação, de ter movimentos de vida, né? De você ir lá para sair realmente, começar a dar o primeiro passo para um objetivo que você tenha em mente. O lado negativo na história é que é Áries, né? Áries é briguento, impaciente, impulsivo, acidentado, atrapalhado, estabanado, apressado. Então, você pode ver que muitos dos planos podem não dar em nada, inclusive podem causar problemas. Você pode sair de casa com pressa e se machucar e bater o carro. Então, a gente tem que saber usar essa energia de Áries de uma forma bastante objetiva, pensada, equalizada. Ou seja, eu tenho que ter a minha consciência libriana, que é o objetivo é manter o equilíbrio entre o eu e o outro, entre estar parado e estar em movimento. Você tem que tentar usar esse equilíbrio aqui para conseguir direcionar aquela força e sair de uma forma objetiva. Então lembra que eu falei ali atrás? O nó do sul ele vai trazer as experiências que eu já tenho. Então é como se você tivesse toda a experiência de harmonia sendo armazenada dentro da nossa espiritualidade, da nossa energia, e chega um momento de colocar ela para funcionar. O lado negativo dessa história é que o nó do sul ele pode sim ter um poder de estagnação das coisas, ele pode manter você dentro da zona de conforto, lembra? E o lado de Libra dentro da zona de conforto é você se manter neutro, é você não fazer nada, você não se mexer, você não causar reverberações no ambiente, não causar perturbações no ambiente. E isso é fazer mais do mesmo. Então a gente tem que usar essa energia de Libra para poder traçar a minha estratégia de ação ariana com equilíbrio, com inteligência e com respeito. Mas o respeito ele não se limita ao respeito com o outro, mas o respeito a si mesmo. De eu vou buscar esse negócio porque vocês já me seguraram tempo suficiente. Então agora vocês esperam aí que eu vou realizar o meu projeto. Mas fazer isso com elegância, com harmonia, com educação, funciona muito melhor do que você falar e vai lá e faz um negócio que, né, acaba sendo meio estabanado, né, acaba não funcionando direito. A reatividade é uma coisa que não é interessante, mas que pode acontecer com bastante força agora, tá? O que é importante a gente pensar? Os nodos eles mudaram para os signos de Libra e Áries. Quem tem Sol, Lua e Ascendente e planetas em Libra e Áries é que vão sentir isso com mais intensidade, especialmente quem tem os nodos em Libra e Áries, especialmente na posição que está agora, nó do norte em Áries e sul em Libra. Essas pessoas estão iniciando um ciclo novo dentro dessas posições. Então pode ser o próximo ano e meio, pode ser altamente desafiador. Pode ter muitas coisas acontecendo, rompimentos, brigas, iniciativas, projetos novos, mudanças, muita coisa pode rolar nesse sentido. Quem está com o nó do norte lá em Libra,
pode experimentar uma instabilidade do andamento das coisas. Porque quando a gente tem uma oposição, a gente começa a ver que o que foi planejado no início não está dando certo. Então eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso alterar a forma como isso acontece. Mas é importante pensar que isso vai pegar bastante forte para quem tem os eixos em Áries e em Libra. Para as outras pessoas, a gente vai sentir isso num nível mais leve. A gente, digo quem não tem, porque eu tenho os nodos em Libra e Áries. Eu tenho o nó do norte em Libra e o nó do sul em Áries, né? O que quer dizer que eu estou na metade do caminho do desenvolvimento. E eu vou sentir esse próximo ano. E já não bastasse todos os eclipses que eu tive de casa 8 lá no Touro nos últimos anos. Ai, Jesus. Até perdi a conta. O que eu estava falando? Ah, sim, né? E aí a gente tem isso aqui mais denso para quem tem os eixos. Para o resto das pessoas, isso vai ser de uma forma mais leve, você vai sentir isso como um trânsito planetário ali, que pode reverberar no seu mapa, mas depende de como isso está afetando e que posição que isso está no seu mapa. Especialmente através do posicionamento dos eclipses. Tá? A gente tem agora, no final do ano, a gente tem um eclipse, dia 14 de outubro, a gente tem um eclipse a 21 graus de Áries. E no ano que vem, a gente tem o primeiro eclipse do ano, é um eclipse lunar em Áries também. E depois, mais para frente, a gente tem um eclipse em Áries, não, em Libra. E no começo do ano, a gente tem um eclipse lunar em Libra. E mais para frente, a gente tem um eclipse em Áries. Então, a gente ainda tem mais um ano de eclipses acontecendo dentro desses signos que vão reverberar para todo mundo, especialmente se você tem numa faixa de 5 graus ali, do ponto de onde vai acontecer o eclipse, planetas, Sol, Lua, Ascendente ou entradas de casa. Aí você vai receber isso de uma forma mais intensa. Se não tem nada por aí, não tem nenhum eclipse, não tem nenhum planeta, eclipse não tem casa, não tem planeta, você pode ficar tranquilo, porque aí a energia vai ser bem mais tranquila, vai ser bem mais leve. E quem tem os posicionamentos em Áries e Libra tem que ficar ligado, porque à medida que o eixo, o nodo, for caminhando dentro do signo, sempre no sentido retrógrado, o eixo vai caminhando e ele vai mexer com algumas posições ali. Tá? Por exemplo, eu tenho Plutão em Libra, toda a geração ali de 72, 74 até 80 e alguma coisa, eu não lembro direito qual que é o espaço-tempo que tem ali, mas tem Plutão em Libra. Então, quem tem Plutão em Libra no comecinho vai ter o nó do sul em conjunção com ele ali. E vai ter alguma reverberação nessa história. À medida que vai passando o tempo, ele vai acionando essas coisas diferentes que você tem em Áries ou Libra. Certo? Beleza? Então tá. Então, vamos aproveitar o seguinte. Para você que está acompanhando comigo aqui esse vídeo gigante, mas vídeo muito legal, eu vou fazer um negócio muito especial. Para você que tem os eixos, tanto o norte quanto o sul, em Libra e Áries. Para você que tem planetas em Áries importantes, especialmente Sol, Lua e Ascendente, e em Libra também, Sol, Lua e Ascendente. Você que tem essas posições, ou algum outro planeta relevante que tem ali, eu vou fazer um valor especial para fazer o seu mapa natal e as suas previsões, para você poder entender como esse movimento está mexendo coisas no seu dia a dia e como que você pode melhorar a sua relação com isso. Beleza? Quer saber como é que faz? Entra aqui embaixo no link para conversar. Aqui embaixo na descrição tem um link para você falar no WhatsApp comigo para eu te explicar como que vai funcionar esse desconto especial que eu vou fazer para vocês, tá bom? Você quer fazer seu mapa e suas previsões, não tem essas posições, quem sabe se tem algumas outras que a gente pode negociar ali, tá? Então tá, espero que você tenham gostado dessa aula sobre os nodos lunares, que tenha feito fichinhas caírem na mente ali. E se precisar conversar sobre qualquer coisa, só mandar mensagem para mim. Já vou pedir também para deixar aquele like no vídeo, faz um comentário e compartilha com quem você acha que vai se interessar. Muito importante fazer um comentário, nem que seja valeu, Nando! É super importante porque ajuda o canal a crescer, tá bom? Aquele beijo para vocês, uma excelente semana e que o próximo ano e meio seja muito benéfico para a gente.